Muito bem, aí então a live do presidente Jair Bolsonaro para você aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado ao presidente Bolsonaro, ao ministro Tarcísio pela entrevista concedida, pela interação aí na live de hoje. É sempre um prazer, é sempre muito bacana. E antes de mais nada, deixa eu avisar aqui ao presidente e a quem nos acompanha que o Augusto Nunes infelizmente já não está mais com a gente aqui. Ele saiu mais cedo, hoje excepcionalmente a live foi um pouquinho mais tarde, foi meia hora mais tarde, meia hora depois do habitual, começou às 7h30, então depois das 8 o Augusto tinha um compromisso, ele já precisou ir embora, então hoje ele não comenta aqui os destaques da live, mas amanhã a gente volta certamente aos temas que o presidente abordou ali. Mas seguimos aqui, eu, José Maria Trindade, o Guilherme Fiuza, para a análise aqui de tudo que foi dito aí pelo presidente, pelo ministro Tarcísio nessa transmissão de hoje. E começando com você, Zé Maria, o grande destaque, o presidente confirmou a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, é o nome do desembargador Cássio Nunes, que agora vai ao Senado. Zé. Pois é como eu digo, é uma comunicação natural, direta, sem cortes aqui, e quem ouviu sabe que o presidente definiu ali uma linha de nomeação para o Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes, né, foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro, que admitiu, recebeu pressões de vários lados, admitiu também que analisou 10 currículos, né, pessoas que foram indicadas, inclusive o Jorginho, que, como ele chama, o Jorge Oliveira, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo, né, aliás, da Secretaria-Geral da Presidência, e também o ministro da Justiça, André Mendonça. E aí o presidente disse que fez a opção, já fez a opção, e admitiu ali que recebeu críticas de vários aliados. E aí ele já deu um passo adiante. A próxima vaga, além, evidentemente, dessa, ele já confirmou e disse que já vai mandar para o Diário Oficial. E a próxima vaga será para um evangélico. Aí o presidente tem razão quando ele fala, já questionar, temos que ter um negro no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ter mulheres, não existia, no Supremo Tribunal Federal. E agora ele diz que, olha, temos que ter um evangélico no Supremo Tribunal Federal. Não para votar de forma isolada sobre temas evangélicos, mas para fazer uma composição, discutir internamente e convencer o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. A fala é importante, o presidente, portanto, confirma a indicação do desembargador, né, Cássio Nunes, para o Supremo Tribunal Federal, e agora é o plenário do Senado. Eu antecipo que já houve ali as conversas com líderes informais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reuniu alguns líderes informais e a aprovação está garantida. O presidente falou também do resultado da balança comercial, que é muito positivo. Balança comercial é o que se exporta menos a importação e deu positiva para o Brasil, 6 bilhões de reais, balança comercial. Isso é um resultado muito importante, mostra que o Brasil continua exportando e produzindo, né? Ele falou também sobre isso é muito importante, né, sobre as Forças Armadas, ele demonstrando o interesse de reequipar as Forças Armadas, dizendo que há um sucateamento das Forças Armadas. Eu já ouvi muito esse debate aqui. No momento em que a Venezuela se armava, o Brasil estava investindo menos em Forças Armadas, houve desequilíbrio, e realmente o país não pode ficar, né, como ele diz, enfraquecido, fragilizado e com o rabinho entre as pernas. E ele mostra os dentes e os músculos para Joe Biden, né? Nós temos as Forças Armadas, se houver qualquer agressão, né? É aquela coisa, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Mas se a pátria for atingida, é isso que quer dizer o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a presença do IBAMA, obras importantíssimas no Brasil foram interrompidas exatamente pelo IBAMA, e não é que nega, é que não dá um resultado. Nem diz que sim, nem que não. E as obras ficam paralisadas anos e anos. Isto é dinheiro público, isto é interesse público. E aí ele cobrando exatamente essa agilidade e confirmou o ministro Ricardo Salles, como eu dizia, isto não é política ambiental do ministro Ricardo Salles, não. Isso é política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, que discutiu esse assunto durante a campanha eleitoral. E ele reforça que Ricardo Salles fica no governo. Sobre obras, eu tenho a dizer que o ministro Tarcísio realmente é muito citado de todos os lados, como um ministro que resolve os problemas e que faz obras. E vou repetir aqui,
as obras que o governo preferiu entregar, ou seja, construir, concluir, né, obras iniciadas em outros governos. Toda grande obra demora 2, 3 governos para ser concluída. Isso é verdade. Né? Uma grande obra não se faz num governo. 4 anos é muito pouco. 8 anos, às vezes, é muito pouco. Então, restam algumas obras que os governos não querem continuar investindo, os anteriores, porque já cobraram a propina lá para trás, no projeto, no início da obra. E na conclusão, não. E o governo agora, com o Tarcísio, ou com o ministro Tarcísio, está concluindo obras, e isto é muito importante. No mais, é espontaneidade, né? É de quem não lê um discurso, ou seja, fala a verdade, fala espontaneamente. Dá uma escorregada aqui e ali, mas mostra a espontaneidade. É isso. E antes de passar para você, Fiuza, deixa eu só fazer um agradecimento a quem está nos acompanhando aqui ainda. Hoje, excepcionalmente, demos essa esticadinha. Agora já são 8h47. Mesmo assim, muita gente aqui conosco, muita gente nos assistindo. Nós agradecemos muito, ficamos muito felizes aí pela confiança, pela parceria, pela audiência de todos vocês. Obrigado. E passo aqui para você, Guilherme Fiuza, tua avaliação sobre a live de hoje do presidente Bolsonaro. Fiuza. Essa notícia da confirmação do Cássio Nunes para o STF, né, é uma notícia muito importante. Nós tínhamos comentado ao longo do programa e nós endossamos críticas severas que nós vimos aí no ambiente político, no ambiente jornalístico, e a gente deve dizer que o nome apareceu e foi confirmado num intervalo muito curto. Então nós fizemos críticas sobre a premissa de que se trata de um juiz com uma prática no meio político, enfim, o que a gente pode dizer, mais militante do que se desejaria, para que todos tenham enorme ansiedade que volte a ser o STF, uma corte austera, uma corte concentrada nas suas finalidades e não um palco, né? Por isso essas ressalvas. E a gente também tem que ressalvar que é uma análise parcial, quer dizer, parcial que eu digo é uma análise que a gente faz preliminar, porque o tempo de exame do assunto e da pessoa é curto, né? O presidente usou a live para falar enfaticamente que essa premissa, que essa hipótese não está correta, na opinião dele e na avaliação dele, né? O presidente diz que algumas das conexões políticas que apareceram, né, testemunhos sobre conexões políticas que apareceram em relação ao Cássio Nunes não procedem na avaliação dele. Então nós temos que ter aqui a humildade de aguardar e observar com franqueza o que vai fazer o Cássio Nunes. Ou certamente vamos nos debruçar mais sobre sobre a sua biografia. O interesse que nós temos, né, sempre, é de que a escolha do presidente tenha sido o mais criteriosa possível. Nós vimos, né, Vitor, só para fazer um rápido paralelo, a questão da escolha do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral, que é um cargo sensível, na minha opinião, problemático historicamente, né, em relação aos personagens que ocuparam. Não acho que a Procuradoria-Geral é o coração, é o ponto mais virtuoso do Ministério Público, né? E eu acho que o presidente escolheu Augusto Aras pensando, talvez, em driblar um pouco o corporativismo, né, pensando justamente em reabilitar, né, a instância máxima do Ministério Público com aquilo que não vinha fazendo. E eu não sei, até agora, o ponto máximo do Augusto Aras que a gente viu foi um libelo contra a Operação Lava Jato. Ele fez, de fato, um posicionamento hostil à Operação Lava Jato, que ele não chegou a retirar, depois ele refreou um pouco esse tipo de discurso, lavajatismo, etc. Então a gente não sabe, né, o que será aí o mandato do Augusto Aras. Foi uma escolha do presidente. E eu acho que no caso do Ministério Público talvez não tivesse tantas opções. No STF tinha, né, muitas opções. Ele falou que tinha lá 10 nomes, né, para avaliar, e que ele foi pelo currículo e foi também pela conversa. Aí é a sensibilidade dele como chefe de Estado,
a gente tem que torcer para que ele tenha acertado, né? E de resto foram esses pontos que o Zé já trouxe, eu acho que só para não deixar de falar da infraestrutura, porque o ministro Tarcísio estava lá. O ministro Tarcísio, de fato, ele tem mostrado muito resultado e ele tem também uma excelente capacidade de comunicação, né? E eu ressalto isso porque volta e meia aparece esse tipo de crítica, né? O governo não sabe se comunicar. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, né? Esses ministros, hoje o próprio Tarcísio, ele no Twitter, ele é uma potência. Ele divulga lá detalhadamente os atos dele. Eu acho isso uma super comunicação direta para jornalistas e para o grande público. Então, o Tarcísio estava lá, como sempre, comunicando de uma maneira muito segura e também simpática, né? Assim, ele não fica sisudo demais. Nesse sistema que o presidente inaugurou ali, essa live que é quase às vezes um sarau, às vezes tem sanfona, etc. É o momento do encontro dele com o eleitorado, com informalidade ao vivo, também correndo certos riscos. E o Tarcísio se adapta bem, ele é um técnico que se adapta bem, ele tem reverência, tem humor também. E falando de um resultado, de fato, que a gente pode dizer proverbial, de entrega de obras, a gestão do Tarcísio, né? É uma gestão, de fato, muito rigorosa. O presidente falou, de novo, sobre a questão de concluir obras. Eu achei interessante ele dizer, não, a obra não era minha, eu não iniciei no meu governo, isso não é um oportunismo, ao contrário, porque uma obra 90% concluída, eventualmente é igual a zero, né? 90% pode ser igual a zero, na maioria dos casos é. Então, dizendo, concluir para botar para funcionar, para entregar, é um bom princípio, e falou de lucros de estatais, falou especificamente do Porto de Santos, né? A questão, de fato, de recordes de resultados no Porto de Santos. O ministro Tarcísio explicou detalhadamente a profissionalização do funcionamento do Porto. Eles falaram também sobre verbas que, enfim, não vou especificar demais, mas verbas que eram destinadas a dragagem do canal, né? Evitar o assoreamento do canal para entrar cargas mais pesadas, né? Navios com maiores calados. E são coisas muito técnicas específicas, mas que fazem uma diferença brutal. O que a gente espera um governo, como a gente avalia um governo. Então, eles estão trazendo isso. Olha, o Porto de Santos, né, com aquela importância que tem para o país, com a capacidade muito maior de ação, isso é crescimento, isso é riqueza para o país. Acho que foi principalmente isso. Ele falou um pouco de pandemia, criticou o adiamento da volta ao público nos estádios, que seria 30% de ocupação, comparou com as praias, que já estão liberadas. O presidente fez, mais uma vez, um sinal de que são condutas hipócritas, né, em relação ao coronavírus.